Vamos tratar de um outro tema que é de suma importância, né? A remuneração do corretor de imóveis quando trabalha com locação de imóveis, né? Nossa comissão, nossos honorários, enfim. Como é que funciona isso, né? Essa é uma outra dúvida que os colegas às vezes trazem nas nossas aulas. Como é que eu vou cobrar? Tem uma tabela que determine o quanto eu vou cobrar? Vou pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente tinha aqui uma tabela que era divulgada pelo CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Eu estou com ela aberta aqui no computador e ela trazia alguns percentuais aplicáveis no mercado em relação à compra e venda, em relação à locação, que é o que a gente vai focar aqui. Olha, por exemplo, o que fala essa tabela, que não se aplica mais, a gente vai ver aqui o porquê, mas ela falava, ó, da locação. Deixa eu só dar uma reduzida aqui, senão não consigo ler. Vamos lá. Serviços de pesquisas, elaboração dos contratos. Pô, Rafael, corretor elabora contratos de locação? Lógico, lógico. Ah, mas eu fico inseguro, quero chamar um amigo advogado para me ajudar nessa elaboração de contrato. Nenhum problema, mas é algo que você tem capacidade de fazer. Você vai chamar um colega teu para fazer, e vai com um colega advogado para fazer, não tem problema, você sabe que você vai ter que remunerar outro profissional para fazer algo que você é capaz de fazer, tá? Então, elaboração de contratos, reconhecimento de firmas e registros serão pagos pelo proponente locador no valor de um aluguel mensal. Serviços de recebimento do aluguel e administração do imóvel locado serão pagos pelo valor de 10% sobre o valor pago pelo aluguel mensal. Serviços de locação por temporada, honorários mínimos de 20% do valor pago pela temporada. Dentre outras comissões ou honorários que, falam tecnicamente honorários, né? Que eram aplicáveis aos corretores de imóveis. Então, como é que geralmente se trabalhava no mercado com alocação de imóveis? Via de regra funcionava assim: você, corretor de imóveis, que está fazendo administração, quando alugava o imóvel, você recebia o primeiro aluguel e, a partir do segundo mês da locação, 10% do valor do aluguel, tá? Só que houve um ajuste entre o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Houve um acordo entre o CAD e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. De forma preventiva, para não gerar nenhum dano à economia, de forma preventiva, desobrigou-se a utilização dessas tabelas que os CRES divulgavam nos estados. Tá? Então não há mais vinculação de você, corretor, com a tabela do CRES. Ah, Rafael, então eu não posso utilizar? Você pode até utilizar como parâmetro, nenhum problema, mas ela não é de utilização obrigatória. Tá? Aí a gente vai para a prática da locação. Vou dizer, como eu trabalho, tem dado certo, né, até agora, e aí a ideia é compartilhar aqui o que deu certo, né, as experiências boas e ruins, né? As boas para eventualmente inspirar a repetição e as ruins para não serem repetidas. Mas a forma que a gente trabalha aqui no escritório tem dado certo da seguinte maneira. Via de regra, nós aplicamos o que se tradicionalmente aplica no mercado. Alugamos um imóvel, primeiro aluguel para nós, para o nosso escritório, porque vai cobrir custos de anúncio. Nós sabemos que anúncio é caro, a gente tem que estar nos portais imobiliários, os portais são caros. Se você não tiver no portal imobiliário, você já larga muito atrás dos outros profissionais. Então vou fazer logo um parênteses aqui em relação a isso. Estar nos portais imobiliários e nas redes sociais, se apresentando como profissional, não é entupir o teu Facebook, teu Instagram de anúncio de imóvel, não, que eu acho que fica até chato, né? Eu particularmente não gosto de trabalhar assim, uma vez ou outra que eu coloco alguma coisa de imóvel ali. Mas quem não é visto não é lembrado, né? Pelo menos os seus contatos de Instagram, de Facebook, tem que saber que você é o fulano, corretor de imóveis,
e o corretor de imóveis que trabalha com locação de imóveis, se esse for o teu nicho, né? Se for de venda, trabalha com venda, alto padrão, médio padrão, enfim. Você tem que ser visto para ser reconhecido como profissional. Como é que você vai fazer isso? Você vai divulgar nas suas redes sociais o teu trabalho, eventualmente uma vez ou outra você posta lá um imóvel. Então estar nos portais imobiliários e nas redes sociais eu acho essencial. Utilizar WhatsApp, Telegram. Aqui eu vou te dizer que 90% dos contatos dos nossos clientes aqui via WhatsApp. Acho que se eu ligar para alguns clientes aqui, eles nem me atendem. Aliás, acho não, a gente tem a experiência aqui de ligar para alguns clientes e o cliente nem atender, às vezes retornar no WhatsApp, pedindo para a gente fazer contato pelo WhatsApp, né? Geralmente você liga quando é uma coisa urgente, mas o que é urgente para você pode não ser para ele pede para enviar pelo WhatsApp, a gente então prioriza até o contato pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Então como é que a gente trabalha aqui? Fechei o parênteses, volto para a remuneração. Primeiro aluguel do escritório e a partir do segundo, 10% de taxa de administração. E essa eu não estou dizendo que esse é o método certo, né? Estou dizendo que esse é o método que a gente utiliza aqui que tem dado certo. O cliente tem um imóvel, 2 imóveis, colocou para a gente administrar. Primeiro aluguel e 10% de taxa de administração a partir do segundo aluguel. Só que a gente tem clientes que às vezes têm 10 imóveis, 40 imóveis. E aí, obviamente, como eu não estou preso mais à tabela de honorários do Cresce, eu pratico os 10%, mas poderia praticar 15%, 20%, só que eu acho que colocar, por exemplo, de taxa de administração 20%, o mercado não vai te aceitar, o mercado não vai engolir isso, entendeu? Porque tornou praxe cobrar os 10%, né? Ou menos do que 10%, que a gente vai falar aqui, mas se você colocar 15, 20, se você colocar e o teu cliente aceitar, perfeito, parabéns. Mas assim, o que a gente sente aí do mercado é que uma taxa acima de 10% não encaixa. Mas voltando, tenho lá um cliente com 10, 15, 20, 50 imóveis. Geralmente esse cliente, ele já de pronto ele vai negociar ou o primeiro aluguel ou a taxa de administração, ou um cliente que tem um imóvel, mas é uma alocação de valor alto. Você tem lá um cliente que tem um imóvel, mas é um imóvel comercial grande, um aluguel de 50 mil. Geralmente esse perfil de cliente negocia o pagamento do primeiro aluguel, negocia a taxa de administração. E aí, o que você faz? Primeira coisa, você tem que estipular um padrão de trabalho teu, né? Se você com cada cliente fizer uma negociação diferente, se esses clientes estiverem na mesma situação, você não tem um controle, você fica descontrolado no teu escritório. Então aqui o que a gente adota? Um cliente que tem aí até 3, 4 imóveis, a depender do valor do aluguel, primeiro aluguel é 10% da administração. Agora eu tenho um cliente, um locador, que o aluguel dele é 50 mil. E aí ele me propõe, olha, ao invés de dar o primeiro aluguel, eu te pago 50% do primeiro aluguel, 60% do primeiro aluguel, 30%, enfim, isso é uma negociação entre você e o seu cliente. Você tem aí 50 imóveis meus, então quebra aí, ao invés de fazer 10% de taxa de administração, faz 5%. Eu particularmente aqui, a gente não trabalha com 5%, tá? A taxa de administração, se o cliente tiver bastante imóvel, a gente chega no 7%, chorando muito no 7%, 5% a gente não trabalha. E não importa aqui muito o valor da locação, política nossa, né? Não estou dizendo que seja certo ou errado, mas é a política nossa que a gente tem que seguir. Você tem que estabelecer uma política de trabalho aí no teu escritório, ou se você faz administração de casa, não importa. Então assim que a gente trabalha. Aluguéis altos, a gente negocia ou o primeiro aluguel ou a taxa de administração, mas uma dica que eu dou é: tente não negociar a taxa de administração. Se for para negociar, negocia primeiro o pagamento do primeiro aluguel. A LC cai para 70%, 60%, 50%, ali você dá uma margem de negociação no primeiro aluguel, mas tenta manter os 10% de taxa de administração. É assim que a gente atua aqui. E a nossa taxa de sucesso, geralmente nessa negociação, é muito grande, de manter os 10% de taxa de administração. Por que isso?
Quando a gente fala de contratos de locação, a gente fala, via de regra, de contratos longos, né? 12 meses, para quem não trabalha com temporada, que é no máximo 90 dias. A gente fala de contratos de 12 meses, de 30 meses. Se você estiver diante de uma locação não residencial, 60 meses, 120 meses, enfim, contratos longos. Se você tem uma boa taxa de administração, você consegue olhar lá na frente e consegue formar, entre aspas, um salário, porque você sabe que você tem tanto de taxa de administração para receber da tua carteira lá de imóveis. E com uma conta simplificada, né? 10% daquilo que eu recebo de aluguel é a minha taxa de administração. Ah, Rafael, mas eu sempre vou conseguir manter os 10%? Lógico que não. Lógico que não. Mas você tem que sempre tentar manter esses 10%. Isso é uma política que a gente adota aqui, que tem dado certo e que tem sido boa para a nossa administração interna do escritório, para a nossa contabilidade, para tudo. Trabalhar com a taxa de administração de 10% é o melhor, tá? Então, concluindo, qual é o percentual que o corretor tem que trabalhar? É livre. É o que você acordar com o teu cliente. Um outro parêntese. Posso transferir o pagamento da taxa de administração para o locatário? Não. Não pode transferir esse pagamento da taxa de administração para o locatário. A lei de locações veda isso. Taxa de intermediação, taxa de administração, quem tem que pagar é o locador, tá? E aí no valor que vocês efetivamente acordarem. 10% de taxa de administração, 15%, de repente você consegue emplacar 15%, 5%, 7%, 4%, enfim. Eu costumo dizer para você não baixar muito a tua taxa de administração, para você não prostituir o mercado, tá? Isso acontece até em outras profissões. Eu venho de cursos preparatórios para concurso. Você tem aí uma média de valor de hora-aula que os cursos preparatórios pagam. Só que chegou um momento que tinham tantos professores que esse valor foi caindo. Então, eu tenho a experiência de professores que se ofereciam às vezes para trabalhar no curso que eu geria por R$20 a hora, por R$15 a hora. E aí, como é que você explica que tem um professor trabalhando por R$20 a hora e não é um professor ruim não, tá? Às vezes um bom professor trabalhando por R$20 a hora e outro trabalhando a R$200 a hora. Qual é o parâmetro se os dois são bons? Aí você começa a prostituir aquela profissão na corretagem e em outras profissões, mas trazendo para a nossa a mesma coisa. Se você começa a baixar muito a tua taxa de administração, por mais que você seja bom, você se desvaloriza e valoriza a tua profissão. Você desvaloriza a profissão que coloca comida na tua mesa. Então tenta manter a tua taxa de administração, não vou dizer alta, mas num patamar que não prostitua a profissão e o teu trabalho, tá? Nessa negociação, tenta manter, como a gente faz aqui, os 10%, estabelece um limite para você. Olha, eu não baixo mais do que tantos por cento, mas eu não baixo mais que 1%, não, né? Eu não baixo, por exemplo, aqui a gente, abaixo de 7% eu não trabalho. Você pode trabalhar assim. E mantém isso. Rafael, mas e se eu perder a locação? Perca a locação. A gente já perdeu a locação aqui, mas mantivemos o mesmo padrão. E aí esse cliente vai procurar outro, que de repente vai procurar o mais barato, vai fazer uma besteira e depois ele vai voltar para você. Tá bom? Então, essa é a dica em relação à remuneração do corretor.